Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo da Caro-Kann, outra variante do Smyslov, mas ela chama o abismo. Por que será? Houve uma partida do grande mestre Sutovsky, que é de Israel, né? E o Svidler, que é da Rússia, que foi N vezes campeão russo. Os dois são jogadores muito fortes. O Sutovsky está de brancas e o Svidler de negras. São E4, C6, D4, D5, cavalo D2, D por E4, cavalo por E4, cavalo D7, esse lance, cavalo G5, que caracteriza essa variante do Smith que nós vamos, que chama o abismo. Não sei porquê, nós vamos descobrir já já, né? Cavalo de GF6, bispo D3, E6, cavalo F3, bispo D6, tudo bem chutar o cavalo imediatamente com H6. Será que seria legal você jogar aqui, em vez de sair com o bispo? Em D6, você dá um totalzinho no cavalo aqui? Aí esse lance ia jogar cavalo por E6. Agora os pretos têm uma escolha de onde colocar seu rei, D8 ou E7. Nem é muito agradável para o preto. Se você não acredita em mim, basta perguntar a Kasparov. Inclui os dois banhos de sangue a seguir na tentativa de convencê-lo a sair da linha dama E7. F por E6, bispo G6, cheque, rei E7, roque, dama C7, torre E1, cavalo D5, C4, cavalo B6, cavalo G5, um ótimo lance daqui, né? H por G5, torre por E6. Uau! Rei no centro tá sendo um bombardeio, hein? Rei por E6, olha aqui, o rei pegou E6. Agora vem dama, G4, cheque, rei D6. Bispo F4, cheque. G por F4. Dama por F4, cheque. Cavalo E5. Dama por E5, cheque. Rei D7. Dama E8, cheque. Rei D6. Um garfinho. C5, cheque. Rei D5. Dama E4, cheque. Rei C4. Torre C1, cheque. Nossa. Rei B5. Dama D3, cheque. E abandonou a partida. Vou voltar outra, ou essa daqui é outra, ó. Roque
F por E6, bispo G6, cheque, rei D8, bispo F4, B5, com a intenção de lançar um cavalo em D5. No entanto, o movimento das brancas oportunidades de movimentos curiosos como A4 e C4. A4, bispo B7, torre 1, cavalo D5, bispo G3, rei C8, tirou o rei da diagonal aqui, né, que podia ser um perigo. A por B5, C por B5, dama D3, bispo C6, se lance não for um lance bom, bispo F5, vai ser outro bombardeio, E por F5, cai a dama, bispo por E5, C4. Essa partida foi jogada entre o Deep Blue e o Kasparov. O Deep Blue ganhou. Quem pode esquecer desse terrível desastre para a raça humana? Não vamos dar um tiro no pé e depois culpar os outros para mancar. Mas vamos voltar à partida. Depois desse banho de sangue aqui, você não vai querer deixar o rei no centro, certo? Bispo D6. Jogo dama E2. H6. O momento correto, uma ferramenta de memória para evitar erros de digitação. H6 é jogar H6 somente depois que você desenvolver seu bispo de D6, em D6. Aqui, Roque, a outra armadilha que devemos evitar. Ó. Cavalo por E6, bispo B4, C3, bispo por C3, B por C3, F por E6. Cavalo G5, torre 8, roque, cavalo F8, F4, e as negras são estrategicamente perdidas, né? Mas vamos voltar à partida. H6. Cavalo E4. Cavalo por E4. Dama por E4. A jogada é jogável, mas as brancas não podem esperar uma vantagem depois de bispo por E4. As brancas perdem opções dama G4, roque, pretendendo B6, bispo B7, roque grande também é bom para as negras. Bispo E3, E5, roque, E por D4, bispo por D4, dama A5, rei B1, jogasse bispo por G7, bispo F4, jogou aqui bispo C5, e as negras empatam F Monink e vou de Jatsek. Mas vamos voltar aqui. O que é de errado em capturar o bispo? Dama C7. Sim, de fato, no auge dos anos 90, 2000, cara, eu joguei exclusivamente no lance 10, cavalo F6, que era considerada a linha principal. Desde então a tendência mudou lentamente para dama C7. Os melhores jogadores começaram a perceber o problema da dama em G4. Não era tão aterrorizante para as pretas quanto aparece. A lógica por trás do movimento da dama C7 é negar às brancas o plano de piloto automático. Cavalo E5 e F4, com a vantagem também de espaço fácil com dama C7. Lutamos pelo E5 e também impedimos o bispo F4.
Sim, com certeza. Acredito que é uma mudança e melhoria em relação ao cavalo F6 automático. Aqui, jogar rock. Aqui, ó, a antiga linha que era isso daqui. Dama G4 foi substituído pelo rock. As brancas simplesmente aumentam sua liderança e desenvolvimento e instigam as pretas a cavalo F6. Para se tornarem parceiras com H7. Esteja ciente que as duas linhas geralmente se transpõem mais tarde. Analisamos o Dama G4 em alguns jogos do futuro. Depois do rock, B6. Mais uma vez, pode ser muito cedo para participar. Porque aqui ó, podia ser C5, torre 1, C4, bispo F1, cavalo F6, dama E2, C3, ou B5, A4, bispo B7, A por B5, bispo D5, B3, C por B3, C4. O jogo das negras está afundando rapidamente. Eu podia aqui tirar bispo C3, dama C3, dama B5, rei, dama B, rei E7, bispo D2, dama por C2, torre de A C1, dama por A2, bispo C4, dama A6, dama B1, dama B6, dama A1, dama D8, D5. Deu às brancas um ataque desagradável. Uma partida entre o Zigalco e o Peskov. Ela jogou dama G4, voltando à partida, rei F8, B3, aqui ó, de uma maneira as brancas são planejadas em implantar seu bispo em B2. Tá desencorajando o rei aqui, ou as negras no centro. Mas jogasse, por exemplo, torre 1, não é tão bom para as brancas depois de C5, C3, bispo B7, H4, C4, bispo C2, B5, dama H3, e o controle das negras sobre D5 dá a ele uma posição dinamicamente igual. Bispo B7, bispo B2, cavalo F6, dama H3. A ideia é manter-se afastado dos turcos, como rei E7 e futuro G5 das negras. O problema é que cavalo D5, cavalo F4, se torna mais potente para as negras, já que um cavalo F4 atinge H3. Cavalo D5 e ele vai para lá, hein? Mover a mesma peça novamente quando estiver em desenvolvimento
Isso daqui é uma pergunta. É verdade, mas com esse movimento ele preocupa as brancas com dois arroios. Esse movimento é preocupante mesmo, que tem aqui, ó. Dá um duplo aqui. E pode dobrar esse peão aqui, né? E ficar aqui, né? Jogou G3. Se as brancas se recusam a enfraquecer, ele deve tossir o par de bispos depois de cavalo E5, cavalo F4, G3, cavalo por D3, dama por D3, torre D8, dama E2, rei G8. O problema das negras aqui, ó, essa torre aqui tá fora de jogo, né? E aqui, ó, a dama, as brancas também não trouxeram as torres pro centro. Jogou aqui C5, agora que as brancas enfraqueceram as casas brancas, ao redor do seu rei, as presas estão dispostas a abri-las. Cavalo B4, bispo, pode jogar bispo E4, F5, cavalo H4, dama F7, A3, cavalo D5. Deixa eu olhar só, bispo por D5, C por D5, cavalo F3. Torre C8, C3. Aqui, ó, esse bispo branco tá batendo em pedra mesmo, né? Não vai sair tão fácil daí, né? Mas podia ter jogado aqui bispo D3, G5, C4, cavalo G2, G4, aqui cavalo H6, D5, C por D5, cavalo F3, torre H7, D por C5, bispo por C5, cavalo E5, uma novidade teórica na época. Isso ainda é teoria, eu nunca serei capaz de lembrar de tudo isso fora do tabuleiro. Existe um misterioso mecanismo de proteção que infalivelmente nos guia para os melhores movimentos da aventura. Isso se chama estudo e repetição. Quando bem preparado teoricamente por meio de estudo e repetição aplicados, até as linhas de abertura mais desconcertantes se tornam rotina. Cavalo F6, torre de E1, torre D8, bispo G6. O GM Gubulev criticou essa jogada, mas eu tenho tanta certeza que as brancas têm ótimas opções. Alternativas da branca seriam o quê? Dama G4, rei G8, ou bispo A8, A3. Agora, talvez uma nova ideia na posição seja uma troca radical para as casas brancas, começando com torre por D3, C por D3, dama D6, pretendendo dama D5. É aqui porque dá mate lá, né? Mas aqui jogou bispo H5. Não entendi esse lance aqui. Torre D1 era muito melhor. Ficar a torre no centro. Depois de rei E7.
E aqui, ó, aqui vai jogar dama E7 para ameaçar aqui, mate. Mas cavalo por H5, lá vai um grande defensor das casas claras. Dama por H5, dama B7, conforme estava esperando. O último movimento das pretas ameaça o mate em uma ou duas vezes. As brancas precisam abandonar? Não. Torre E4. A dama deve continuar a defender. Torre de F1 duplicou a defesa em cima. Torre D2. Depois do precipitado F5, dama G6, F por E4, dama E6, cheque, rei H7, dama G6, cheque. As pretas vencem a torre, mas as brancas empatam. Cavalo D3, F5, ele usou um software, né, que trocou, o melhor seria torre por D3, C por D3, dama E5, bispo D4. F5, ganhando, né? Vamos voltar F5, cavalo F4. Limite cheque sem fundos suficientes na conta bancária. O problema do suborno é que a parte subornada tende a agir cada vez mais. F por E4, não mais perpétuo. Dama E8, cheque. Bispo F8. Cavalo G6. Eu jogaria aqui. Apesar que ele pode capturar a torre e ainda defender aqui, né? Mas eu vou pegar. Devolver a torre é bom o suficiente para uma vitória no final, mas por que ganhar quando todo poderia estar com as negras? Ele tem algo mais forte que isso? Que é isso? Tem sim. E3. O ataque das brancas se coalhado após esse tiro. As pretas são dispostas a destruir com uma torre completa, dessa vez sem trocar na ala da dama. Dama por F8, cheque. Rei H7. Dama H8, cheque. Rei H6. F3. O preto tem uma chance aqui, né? Torre G2, cheque. Esse é um lance interessante. Se é rei para G2, dama para F3, cheque. Rei H3, dama H5, cheque, mate. Torre 2. O mais deslumbrante dos muitos caminhos das pretas para a vitória. Torre F1. Exercício, um alerta e combinação. Mate as negras. Como? Responda. Dama por F3. O mais doce de muito acabamento das pretas. Eu nunca gritei na época do Sr. Spock que a ausência de emoção é igual a maior eficiência. Isidro jogou com grande paixão, tanto na defesa quanto no ataque, mudando-se contra as correntes dos surtos das brancas e seus esforços frenéticos para alcançar o rei das negras. Resumo. O novo conhecimento substitui o antigo. Dama C7, substitui o antigo 10, cavalo F6 como a linha principal na violenta variação de cavalo G5.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Foi uma bela partida. Vencida pelo Svidler. Aqui, ó. A hora que jogou dama para F3, as brancas abandonaram. A partida foi feia, cheia de sacrifícios. Tem alguns sacrifícios aí, né? Mas foi muito legal. Uma partida bem difícil. O Svidler é um baita jogador. Ele foi várias vezes campeão russo. Hein? Os torneios com os jogadores mais fortes, né? Jogadores fortíssimos. Ele foi algumas vezes campeão. Não lembro quanto foi, mas foi bastante. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Não esquece de continuar estudando. Hoje eu vou jogar um campeonato de pensada, de partidas pensadas. Vai começar toda terça, vai ter campeonato, mas eu vou tentar preparar o material antes para continuar postando para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço a todos. E bons estudos. Eu acho que eu vou jogar Caro-Kann no torneio. Eu tô treinando. Acho que se bobear eu vou jogar ela. Tá bom? Vai ser a primeira vez que eu nunca joguei. Mas vamos lá. Talvez sim, talvez não. Vamos ver. Eu sempre jogo a Naidorf quando dá, né? Mas vamos ver se cair a Caro-Kann. Vamos ver o que vai dar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todos.